tua Bíblia nesse exato momento, no livro do Evangelho de João 2. Olha lá, Evangelho de João 2. Quero lembrar os irmãos que nós estamos transmitindo, né? Pelo YouTube. Quem quiser o canal da igreja, eu acho que não sei se o pastor ainda tem aí o negócio que explica aí, um cartãozinho, se tiver ainda, distribui para os irmãos. E temos uma rádio online. A rádio online é www.radiofilhodedeus.com.br. E YouTube é a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, amém? Também no mês que vem estamos aí organizando a placa da igreja. Nós não esquecemos da placa da igreja, mas vamos estar colocando aí esse mês agora a placa da igreja, amém? Vamos cumprimentar os ouvintes dizendo: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Quem glorifica mais a Deus? Livro de Evangelho de João 2, no versículo, glória a Deus, 8. Só o versículo 8 dá para entender. Nós vamos falar sobre a transformação da água em vinho, mas eu tenho um versículo chave aqui que é o 8. Evangelho de João 2, versículo 8. Olha o que diz aqui: e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. Quem entendeu diz amém? Amém. Fala assim: Jesus. Mais forte: Jesus. Mais bonito agora: Jesus. Que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Irmãos, eu quero falar dessa feita. Eu quero falar disso aqui que aconteceu. Esse foi o primeiro sinal que Jesus fez na terra. Existe um pastor, não convém dizer o nome, que ele não concorda com isso aqui. O que esse pastor mundano terrível disse? Jesus tinha tanta coisa para fazer, podia ter feito uma coisa melhor, segundo esse pregador, foi transformar água em vinho. Ele disse: para mim isso não importa. Para mim isso foi ele quis dizer que Jesus não devia ter feito isso. Só que esse pregador, esse pastor, não tem nada de Deus. Então vamos explicar o que simboliza isso aqui, o que realmente é isso aqui. Transformação da água em vinho. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Jesus estava numa festa de casamento e o vinho acabou. Aí você pensa assim: peraí, Jesus transformou no vinho para os cabas ficar bêbado. Não, peraí. A Bíblia, ela fala que Jesus transformou a água em vinho. Mas se você for estudar em Israel, você vai entender que para eles o suco de uva e o vinho é uma coisa só. Ou seja, para o israelita não existe suco de uva, existe o vinho com mistura, que é o alcoólico, e o vinho sem mistura, que é para nós o suco da uva. Quem entendeu diz amém? Amém. Então, eu não acredito que Jesus transformou em vinho alcoólico. Por que não? Porque ele disse que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Quem entendeu diz amém? Amém. Tem pessoas que dão ceia com vinho. É errado, vinho alcoólico. O vinho que Deus permite para nós darmos a ceia é sem mistura. Amém? É o suco da uva no Brasil. Quem entendeu diz amém? Amém. Então, acabou-se o vinho. E Maria, a mulher que Deus usou para trazer Jesus como homem, como carne. Aliás, uma santa mulher de Deus, como hoje tem muitas agora. Porque naquela época, o próprio Deus olhou e não viu nenhuma mulher, a não ser Maria, que ele achou graça. Aleluia. Hoje tem muitas irmãs que são de doutrina e Deus está na vida delas. Aleluia. Se fosse hoje, seria mais fácil encontrar mulher assim. Por quê?
Uma pessoa disse: Deus olhou de cima e não achou um justo sequer. É naquela época para lá. Hoje tem muitos justos. Quem são os justos? Quem negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Rebate mais palmas e glorifique esse lindo Jesus. E Jesus nem queria fazer nada, mas Maria, sua mãe, mandou que o seu discípulo trouxesse água. E Jesus então transformou a água em vinho. Agora, pastor, peraí, esse mestre Sala era um profissional da época que reconhecia bebendo qual era o vinho melhor, o vinho puro. Até hoje existe esse povo, mas é outro nome que se dá aí, né? Então mandou que levaste o vinho ao mestre Sala. E quando ele provou o vinho, ele mandou chamar os noivos e disse: vocês serviram o vinho ruim primeiro e o vinho bom vocês servem agora, no final da festa, ele quis dizer. E os noivos não entenderam nada. Ou seja, Jesus, ele não só transformou a água em vinho, mas o vinho mais puro que nunca existia na terra. Pastor, mas espera aí, transformou a água em vinho? Não entendi. O que tem isso? Irmãos, agora eu quero te contar a história de um homem chamado Gadareno. Vou pegar ele de referência, são várias. Agora eu quero te dizer quem era Gadareno. Era um homem da terra de Gadaras, uma terra que era longe, ou seja, que não era Israel, melhor dizendo, não era israelita. E Gadareno endemoniado, para eles era doido, né? Mas pela Bíblia ele era cheio de demônio. Eles pegavam esse homem, prendiam nas prisões, nas grades, mediam com correntes. E a legião na vida de Gadareno era tão forte que arrebentava as correntes, arrebentava as grades e ia embora. Nada segurava aquele homem. Ele cheirava mal porque não banhava. Ele não cortava o cabelo. Ele andava seminu. E em algumas ocasiões podemos imaginar que também nu. Porque ele era como se fosse um animal selvagem. Depois você pensa assim: mas só isso o Gadareno fazia. Ele ia para o sepulcro comer carne humana. Olha a situação desse homem. Gadareno endemoniado. Nada segurava ele, ainda comia carne de gente. Então, se imagina se você visse um homem desse na rua, você ia correr. Lá vem um doido, lá vem um Gadareno, lá vem um cabeludo, lá vem um comedor de defunto. Dá para imaginar que todo mundo, talvez a família desistiu dele. A mãe não tinha como fazer mais nada, o pai também não tinha. O macumbeiro não conseguiu fazer nada, o médico também não conseguiu fazer nada. Mas um dia Jesus andou pela terra de Gadara. E a Bíblia diz que o Gadareno endemoniado foi e ficou de frente com Jesus. A legião, quando viu Jesus, disse o quê? Filho do Altíssimo. Quer dizer, conheceu que ele era o Filho de Deus. Conheceu que ele era o próprio Deus. Aleluia, meu Deus. Como aquela legião era tão poderosa, agora o próprio Deus ali, eles estavam com medo dele. Por favor, não nos lance no abismo, ou seja, nem o demônio quer ficar preso no inferno. Você quer ir para lá? Não, os demônios querem saber, ele quer ficar aí, na terra. Permita que nós entremos naqueles porcos. E o Senhor assim permitiu. Deus poderoso é esse. A Bíblia diz que havia ali os porqueiros, ou seja, os que cuidavam da manada de porcos, e viram seus porcos se precipitar no mar. E foram ver o que tinha acontecido, e foi ver aquele homem poderoso, Jesus, e ficaram com mais medo ainda quando viu o Gadareno assentado em perfeito juízo.
Ou seja, o que o homem não conseguiu, Jesus fez. Os que as correntes não conseguiram, Jesus fez sem pôr nenhuma corrente. O homem estava sentado sem nenhum demônio, em perfeito juízo. Pastor, o que tem a ver a água ser transformada em vinho? Peraí, vamos contar outra história. Vamos falar mais um pouquinho de libertação, de cura e de milagres. Havia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. O que é um fluxo de sangue? Nos dias da mulher, ela joga para fora o sangue, não é isso? O sangue que está ali dentro. Essa mulher não tinha nada que parava o seu sangramento. Imagina-se que ela gastou todo o dinheiro com o médico e não resolveu. Imagina que ela fez até o saravá, não resolveu. Ou seja, macumba, né? Ela tentou de tudo, irmãos. Nada aconteceu. Se eu não me engano, eram 12 anos que ela sofreu. Ou foi 10, não me lembro agora. Mas foi muito tempo sangrando. Imagina que ela estava anêmica. Sabe uma pessoa que tem anemia? Amarela. Não é aquela pessoa corada, uma pessoa amarela, fraca, magra. Aleluia, Deus. Sangrando por 10 ou 12 anos, sangrando sem parar. Aleluia. Mas um dia, ela viu Jesus passando. Aliás, pela fé, Jesus está aqui hoje, como sempre esteve no meio do povo de Deus. Aquela mulher que não tinha esperança nenhuma, ela começou a brotar uma esperança. Tentei de tudo. Agora, se eu pegar só na pontinha das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Aí você pensa, é simples pegar na veste de Jesus? Não, porque uma multidão exprimia Jesus. Se imagina 5, 10 mil pessoas ali. E ela foi, mesmo doente, mesmo fraca, mas ela foi pela fé. E conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca, o sangue cessa. Ou seja, o que ninguém fez, o que é impossível, se torna possível pelo nome de Jesus. Jesus disse: alguém me tocou? Seu discípulo olha para ele e disse: mas a multidão te espreme, quer dizer, muita gente te tocou? Mas alguém me tocou com fé, pois de mim saiu virtude. Milagre, libertação é o que nosso Jesus faz. Pastor, mas transformou a água em vinho, o que tem a ver com isso que o senhor está falando? Peraí, vamos contar mais uma história. Jesus fez muitos milagres, e de acordo com a história humana que o ser humano estudou, os teólogos, que eu não tem umas coisas que não dá para acreditar, mas outras a gente acredita. Nem tudo foi colocado na Bíblia, simplesmente não dá para caber tudo, colocaram só alguns. O Deus do impossível transforma vidas. Nós vemos Pedro, aliás, Pedro foi o primeiro pastor da Bíblia, e na minha Bíblia e na sua não tem pastora não, tá? Tem pastor. E o primeiro pastor Pedro, ele estava em um certo lugar, e a minha Bíblia diz que ele estava à 3ª hora do dia, e dá a entender de jejum. Crente tem que jejuar. Crente tem que orar. Aí quer ter visão, quer ter revelação, mas não ora no jejum, como é que vai ter? E Pedro teve uma visão e estava de jejum. Ele viu um lençol que descia do céu, e havia naqueles lençóis animais impuros. Agora eu vou te explicar o que é animais impuros naquela época. Animais que não poderiam comer pela lei de Moisés. Aleluia. Pela lei. Haviam ali porcos, animais arrastantes, como o jacaré e outros, que o israelita não poderia comer. E Pedro estava com fome. E Jesus disse para ele, ou seja, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu, um pouquinho lá na frente, já dos apóstolos, é isso que eu estou contando para vocês. Falou: Pedro, pega, mata e coma.
E ele disse: não, Senhor, não vou comer esses animais impuros, não. Deus falou com ele, o próprio Cristo, 3 vezes, e ele não entendeu nada. Mas tem a ver com a transformação da água em vinho. Você vai entender essa mensagem. Glória a Deus, aleluia. Então Cornélio, que era um centurião. O que é um centurião? É um soldado, um chefe ali do quartel, que tem a seu dispor 100 soldados. Então o homem era importante, era um militar. Cornélio, a Bíblia diz que era um homem bom, ajudava as pessoas. E ele teve a mesma visão na mesma hora de Pedro. Só que Jesus, ele deu uma mensagem, ou seja, uma visão àquele homem que era bom, para que ele fosse atrás de Pedro. E foi atrás de Pedro. E Pedro não entendeu nada. Como assim os animais que o Senhor purificou? Pegaram Pedro, levaram para a casa de Cornélio. Pedro começou a pregar e havia uma multidão. De repente, dele pregar a doutrina, dele pregar o evangelho, dele pregar que Jesus é que salva. Ele estava dizendo praticamente, se fosse hoje, a Maria não salva, o Pedro não salva, a Iemanjá não salva, quem salva é Jesus. Aceita Jesus, que só Ele pode fazer. Então Pedro estava pregando quando ele viu o Espírito Santo descer sobre aquelas pessoas, e eles começaram a se encher do Espírito, porque eles aceitaram a palavra de Jesus. Foi purificado aquele povo naquele instante. Por que Pedro ficou assustado? Porque só quem era batizado com o Espírito Santo era israelita. Os gentis que somos nós não era possível. Daí então ele entendeu que Jesus falava da purificação, que ele purificou os gentis que somos nós. Pastor, mas o que tem a ver a água ser transformada em vinho? Aleluia, meu Deus. O que tem a ver isso, irmão? O primeiro milagre que Jesus fez de transformar a água em vinho representa a transformação da velha mulher, do velho homem para a nova criatura em Cristo Jesus. É isso. É a transformação. É a pessoa que diz a Bíblia: quem bebia, não beba mais. Quem mentia, não pode mais mentir, porque foi transformado pelo sangue de Jesus, pela palavra de Jesus. Quando você vê uma pessoa aceitar a Cristo, aceitar a doutrina de Jesus, aí você olha e você vai falar assim: esse foi uma transformação que só Jesus pode. Semelhante como foi transformado a água em vinho. Diz a Bíblia: quem roubava, não roube mais. Acabou, é uma nova pessoa. Praticamente nasceu de novo. Nasceu da água, que é o batismo, e nasceu do Espírito. Então é uma nova pessoa. Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu não mudo as minhas vestes. Você não foi transformado como foi transformada a água em vinho. Pastor, eu ainda jogo no jogo do bicho. Você não foi transformado. Aleluia, meu Deus. Eu aceito a Jesus, mas eu não aceito tirar a minha televisão da minha casa. Você não foi transformado. Glória a Deus. Gadareno foi, Pedro foi, Paulo foi. Transformado como foi transformada a água em vinho. Pastor, eu não vou mudar minha maneira de viver, não. Eu não vou parar de brigar, não vou parar de xingar. Você não vai para o céu também. Glória a Deus. Você tem que ser transformado por dentro e por fora. Deixa Jesus te lavar com o sangue dele. Pastor, mas eu preciso de uma bênção. Gadareno conseguiu como? Porque ele teve um encontro com Jesus. Será que você conhece Jesus de verdade? Será que realmente você tem uma intimidade com Deus? Deixa Ele te moldar, deixa Ele te quebrar.
aceita ele e aceita a sua doutrina. Quantos foram transformados dentro da Bíblia, como foi Paulo? Paulo, diz a Bíblia, zeloso da lei. O que é zeloso da lei? Olha, aqui é isso e ponto, acabou. Quem não obedecer tem que morrer. Paulo, na verdade, ele ainda era Saulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele estava ali quando Estevão foi apedrejado. Ele estava em vários lugares ali, também ajudando a decidir se matava ou o que fazia com os cristãos. Mas um dia, ele estava andando para perseguir os cristãos e Jesus apareceu para ele. Ele caiu e ficou cego. E Jesus disse para ele: Saulo, ei Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Não, Senhor, não te persigo não. Quem persegue esses pequeninos persegue também a mim. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo se transformou, aliás, Saulo se transformou num crente e o seu nome foi mudado para Paulo. O profeta dos gentios, vamos dizer, o apóstolo dos gentios. E a Bíblia diz que o perseguidor passou a ser perseguido. Ele passou para o lado de Jesus. Aleluia, Deus. Mas aconteceu que ele teve um encontro com Deus e foi transformado como a água foi transformada em vinho. Pastor, eu não consigo largar meu Facebook, eu não consigo largar meu WhatsApp, eu não consigo usar uma roupa tampando, porque é calor demais aqui no Pará, é muito quente. Você não foi transformado como a água foi em vinho. Você não teve transformação. Eu tenho 12 anos de crente, nunca ouvi uma palavra dessa, porque você nunca ouviu verdadeiramente Jesus falar. Você não viu. A palavra de Deus é essa. Ah, pastor, vou largar minha esposa, vou largar meu esposo, vou arrumar uma outra. Mas a Bíblia diz que você não pode se casar de novo enquanto um for vivo, o outro está vivo. Vocês são ambos uma só carne. Ah, mas o pastor, ele me deu um estudo que eu posso me casar. Olha, irmão, quem pode dar a salvação sem ter? Quem pode falar de Jesus sem o conhecê-lo? Às vezes ouviu falar, mas não conhece Jesus. Quem conhece Jesus zela das almas. E mesmo que te doa, mesmo que te fira a tua carne, tua alma está alegre. Pastor, mas na minha igreja diz que não precisa disso não. Jesus só quer meu coração. O pastor me disse que eu estou salvo porque Jesus já pagou o preço por mim lá. Mas por que ele disse assim? Quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e me siga. Diz também, a coroa da vida é tomada por esforço. Ou seja, crucifica a tua vontade e faça de Deus. Paulo disse uma frase interessante, que o passado dele sirva de esterco. Pastor, como que é isso? Quando a plantinha está lá ruim, você pega a forfa-terra e joga um esterco nela lá para crescer e ficar bonita, é ou não é? Que seu passado sirva de esterco para você crescer na graça de Jesus. Bate palma. Quem entendeu essa mensagem diz amém. Fala assim comigo: Jesus, transforma a minha vida como o Senhor transformou a água em vinho. Quem bate palma? Então, irmão, receba a doutrina de Cristo na tua vida. Ah, mas eu sou mulher, eu tenho que esticar meu cabelo. Esticar, como é que fala aqui no Pará? Não sei. Lá no Goiás é esticar o cabelo mesmo, né? Como é que é? Piastra. A mulher que gosta de fazer piastra. Pastor, mas piastra pode. Pode? Você sabia que essa palavra está na Bíblia? A Bíblia diz assim, para a mulher não frisar o cabelo. Aí você pega o dicionário, está lá, não passar ferro quente no cabelo. Pode, igreja?
Mulher pode cortar o cabelo? Porque é dado em lugar de véu. Homem, o pastor, o obreiro, o irmão tem que ser cabeludo, barbudo. Você imagina o pastor Miguel barbudo e cabeludo? Ia ser feio demais. Aquele cabelão. Ia aparecer os cabas lá. Tá? Mas um homem de Deus tem que ter o rosto limpinho, o cabelo baixinho. É ou não é? É assim que tem que ser, irmão, de rosto limpo. O brilho do Espírito Santo. Aí tem pastor que diz assim: ô irmão, pode deixar o cabelo crescer, Jesus era cabeludo. Será que era, igreja? Claro que não, pois a Bíblia diz que é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. O nosso Jesus, ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar as suas vestes, o teu pensamento, mudar o teu coração. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te libertar do alcoolismo. Ele quer te libertar das drogas, da prostituição, do adultério. Ele quer transformar a tua vida por dentro e por fora, como ele transformou a água em vinho. Outra observação: o vinho era muito mais do que perfeito. Assim Jesus quer fazer de você uma perfeição tremenda, uma pessoa totalmente diferente em toda a sua maneira de viver. Ele quer escrever na tábua do seu coração a doutrina. Por que eu estou falando isso? Você não pode obedecer a doutrina por medo, por uma obrigação, mas por amor. Por que por amor? Porque Jesus morreu por amor. Ninguém obrigou Jesus a morrer, porque ele tinha e tem todo o poder. Se ele quisesse lá na cruz dizer assim: eu não vou morrer mais não, manda os anjos aqui, vou queimar todo mundo, ele faria. Mas ele não fez por quê? Porque o sangue dele vai te purificar, dar-te entendimento. E você vai entender que ele se deu na cruz do madeiro por amor, para vocês obedecer a doutrina também por amor. Que Jesus transforme a nossa vida como transformou água em vinho. Oh, glória! Quem entendeu essa mensagem, dá mais um glória! Pode bater palmas, Jesus merece!